Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, a partir do versículo 16. Glória a Deus. Amém? Se você está sem Bíblia, pode acompanhar aqui no telão. Atos capítulo 16, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando o costume que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém. Só até aí. Glória a Deus. Vendo esse texto aqui, que é um texto interessante, veja que hoje a gente tem falado isso nos cultos, o medo, a preocupação, parece que começa a fazer parte da vida das pessoas. Cada notícia que você escuta no dia a dia dá a percepção de que parece que cada dia vai piorando mais as coisas. Agora, uma pessoa que minimamente que consegue administrar essas situações de ouvir, de passar, ou com um pouco de estrutura emocional e espiritual, ela sofre menos, porque ela está estruturada, psicologicamente falando, e espiritualmente falando, que é importante. Nós comentamos isso a semana passada. Então a Bíblia, ela vai nos ensinar, como diz Efésios 6,12, que a nossa luta ela não é contra pessoas e nem contra poderes e autoridades. É contra os dominadores, né, no mundo espiritual. Então a nossa guerra, a nossa luta do dia a dia, por mais que situações sejam causadas por pessoas, mas a nossa luta não é contra essas pessoas, é no mundo espiritual, né? Então esse texto ele é muito claro.
Depois que Paulo ele ouviu numa visão, um sonho, um jovem dizendo para ele: olha, passa para Macedônia e venha nos socorrer. Ele chegando em Troade, ele indo para um lugar, procurando um lugar de adoração, a palavra diz que ele vai, tanto ele, Silas e aqueles que estavam com eles chegam até a beira de um rio, e chegando à beira desse rio, tinha umas mulheres reunidas, e ali Paulo começa a falar da palavra de Deus, e tinha uma mulher chamada Lídia, e ela ouve a palavra de Deus, e em seguida a palavra diz que não só ela, como toda a sua casa foi batizada. E ela fez esse convite para Paulo e Silas e aqueles servos do Senhor que ficassem na casa dela. Então, imaginando que logo no dia seguinte, Paulo e Silas eles saem e começam a descer e ir para um lugar de oração, como diz a palavra. E a palavra diz que uma jovem, seguindo eles, ela gritava, melhor dizendo. Esses homens são servos de Deus, o que eles falam é a verdade, eles anunciam a salvação. E a palavra diz que foi alguns dias esse acontecimento. E aí um certo dia Paulo percebe o que estava acontecendo. E ele se voltando para aquela jovem fala assim, e ele repreende o espírito de adivinhação daquela jovem. E ela é liberta. Aqueles senhores, aqueles homens que exploravam aquela jovem, naquele momento eles perderam, porque era uma fonte de renda, de lucros para aqueles homens. Então eles agarram Paulo e Silas, levam aos pretores, que são os magistrados, os homens que cuidavam da lei ali, e fala só, eles estão pregando coisas que não é do nosso costume, e eles estão causando uma confusão aqui. E ali, inflamando o povo, eles pegam Paulo e Silas, tiram a roupa deles e começam a chicoteá-los, batem muito neles. E não o bastante, eles pegam Paulo e Silas e jogam eles na prisão, amarrado pelos pés no tronco com correntes. E a palavra diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas eles começam a adorar ao Senhor. Eles começam a clamar ao Senhor. E aqueles que estavam junto com eles na prisão escutaram, viram todo aquele movimento. E a palavra diz que naquele instante, por volta da meia-noite, houve um terremoto. As cadeias se quebraram, as celas se abriram, e todos foram libertos. Mas libertos daquelas correntes que eles estavam amarrados. E a palavra também continua dizendo que ali havia um carcereiro que, ouvindo aquele barulho e vendo o que estava acontecendo, ele falou: acabou, para mim acabou, porque todos fugiram e eu vou ser castigado por isso. E ele pega uma faca ali para dar fim da sua vida, e Paulo fala: calma, ninguém fugiu, está todos aqui. E resumindo, aquele homem, não só ele como toda a sua casa também aceitam a Jesus Cristo como Salvador. Esse é o contexto. Esse é o que aconteceu naquele momento. Então, quando nós olhamos para esse texto, o que vem à nossa mente é que Paulo e Silas, eles eram pessoas como eu e você,
talvez um pouco mais de intimidade com Deus do que nós, mas eram pessoas como eu e você. E a perseguição que eles estavam sofrendo naquele momento, se a gente analisar, não tinha motivo. Eles estavam fazendo bem. Ou eles estavam fazendo alguma coisa errada? Não. Eles estavam dando testemunho daquilo que eles viveram com Deus. Paulo, principalmente, estava falando do seu relacionamento que ele teve, do seu encontro que ele teve com Deus. E ali ele pregava para as pessoas, e as pessoas aceitavam a Jesus. As pessoas entregavam sua vida ao Senhor Jesus. Talvez eu e você não passamos por perseguições da mesma intensidade que Paulo e Silas passaram. Porque se você pegar a história de Paulo, você vai ver, foi do começo, do momento que ele entrega a vida dele para o Senhor Jesus, até o final foi só perseguição. Talvez nós não sofremos essa perseguição com essa intensidade, mas nós temos as nossas dificuldades diárias. Nós passamos por perseguições muitas vezes. Repetindo, não com essa intensidade, mas nós passamos. Ou é só eu? E aí eu quero entrar e ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração a respeito desse texto. É um texto que os pastores gostam de pregar, a gente prega muito sobre esse texto, mas fazia tempo que eu não pregava e o Senhor me levou até esse texto. No versículo 16, na parte A do versículo, diz assim: indo para um lugar de oração. Para onde eles estavam indo? Eles estavam indo num barzinho tomar uma cervejinha? Eles estavam indo para um lugar... Não. Eles estavam indo para um lugar de oração. Paulo e Silas, eles estavam certos, quando eles saíram da casa, talvez de Lídia, que seria um dia normal, que eles chegariam ao templo, ou a um lugar que eles dobrariam os seus joelhos, e ficariam ali orando ao Senhor. Nós, eu e você, nós temos a nossa rotina diária. Você acorda, ora, toma um banho, toma o seu café. Uns gostam de fazer devocional de manhã, outros à noite. Você tem a sua rotina. Você se programa para aquilo que você vai fazer no seu dia a dia. E muitas vezes aquilo sai do controle, do que você traçou sai. Agora, uma coisa, nós temos que ter muito certo no nosso coração. E é algo que Paulo e Silas, eles tinham isso no coração deles. Nada foge ao controle de Deus. Mesmo quando algo foge do seu controle, de Deus não. De Deus não sai. Não adianta, quando algo do seu dia a dia der errado, você falar: Deus, mas você não está vendo isso? Eu orei quando saí de casa. Eu entreguei meu dia a Ti quando saí de casa. Como se Deus fosse culpado de algo acontecer. Mas o que nós temos que ter certeza é que nada foge ao controle de Deus. E é por isso que eu falei das notícias ruins no início. Porque mesmo em tudo que a gente ouve e vê nos noticiários, nada fugiu ao controle de Deus. Sabe por quê? Porque está se cumprindo tudo que o Senhor disse que aconteceria. A palavra de Deus se cumprindo. Só que nós também sabemos, nessa rotina que nós
temos e muitas vezes sai do nosso controle, mas não do controle de Deus, sabemos que nós temos um inimigo, ou não? Nós temos um inimigo, que a Bíblia diz que ele é o nosso adversário, que ele anda ao derredor, rugindo como um leão, à espreita como um leão, esperando o momento certo de devorar a sua presa. Esse é o inimigo das nossas almas. Não vou tirar aqui, muitas vezes, a nossa ação para que tudo dê errado, que muitas vezes a culpa é nossa. Mas o que eu quero dizer nessa manhã aqui é algo espiritual, é quando as coisas saem do controle, sem você entender por que aquilo saiu do controle. É porque você está passando aquilo quando você não vê sentido, você não vê razão para que aquilo acontecesse. Assim como Paulo e Silas. Nós estamos indo para o lugar de oração e agora nós estamos presos. Acabamos de apanhar, estamos nus. Assim acontece. E assim acontecerá. Porque nós só estaremos livres de tudo isso quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que saber que nós temos um inimigo que vai tentar contra as nossas vidas. Ele vai tentar tirar a sua paz. Ele vai fazer com que você olhe para Deus e fale assim: Deus, não adianta mesmo, o Senhor não está comigo e eu vou ter que resolver isso aqui sozinho. Paulo e Silas viveram algo aqui inusitado para aquele momento. É interessante, veja que aquela jovem estava elogiando eles. É algo fora do normal. Porque se fosse talvez no meu lugar, eu falaria assim: tá vendo? Eu sou o cara. Estou assim com Deus, alinhado com Deus. Só que aquelas palavras, e é o primeiro ponto que quero trazer aqui na ministração, aquelas palavras que aquela jovem gritava e falava, era um momento de distração. Distração. Então, primeiro ponto, o inimigo tenta te distrair. Vocês estão vendo como muitas vezes o inimigo ele não vai vir para você com 2 chifres, vermelhão, como dizia um pastor amigo nosso ali, com rabo de seta. Não vai. Não vai. Então, as distrações sutilmente nos afastam de Deus. Você pode não estar percebendo, pode estar tudo bem, você caminhando, tudo bem, mas você não está percebendo que as coisas que estão envolvendo você estão te distraindo e te levando para longe de Deus. Se tem uma estratégia que Satanás usa, é essa: deixar o cristão distraído. Muitos cristãos, eles vencem o pecado, eles não pecam, pastor Wagner, mas estão distraídos. Mas pastor, distraídos. A estratégia que Satanás estava usando sobre Paulo e Silas para distrair eles era a estratégia do elogio. Porque
o que aquela moça fazia, aquela jovem fazia? Ela adivinhava, através de um espírito maligno, ela adivinhava o dia a dia das pessoas, e eu creio que, pelo que a palavra diz ali, ficava uma multidão, todos os dias, em volta daquela jovem, e aqueles senhores cobrando, para que ela adivinhasse o espírito maligno. Por que ela adivinha? Porque o inimigo, ele sabe os nossos movimentos. Então é muito fácil ele adivinhar o que você quer, o que você deseja, e te enganar. Então veja o que Satanás estava usando na vida de Paulo e Silas para distrair eles, para que aquele espírito de adivinhação continuasse agindo e atuando. É o elogio. Não vamos elogiar eles, e eles vão embora, felizes, satisfeitos, e não vão nos incomodar. Cuidado com os elogios. Cuidado com o tapinha nas costas. Cuidado. Você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Você é a pessoa mais inteligente que eu já vi. Cuidado. Não é para você andar desconfiando de todo mundo. Não é isso. Eu sei que nós temos aqui uma igreja inteligente. É incrível como as coisas boas... Veja aqui, o que ela estava falando, era verdade ou não? Não era verdade? Eles estavam pregando sobre a salvação. Aos olhos nossos aqui, dos seres humanos, era uma coisa boa. Aos olhos de Deus, também era uma coisa boa. Olha o perigo. Então, é importante que, importante aos olhos de Deus, tudo que talvez é importante para nós, é importante para Deus, pode se tornar motivo de distração. Por isso que a Bíblia, ela é extraordinária. Que ela nos ensina que tudo que a gente fizer, tudo, o seu trabalhar lá fora, na igreja, o seu falar, o seu caminhar, o seu pensar, comer, vestir, comprar, tudo é para a honra e glória de Deus. Para que você não se distraia. Para que o seu olhar esteja em Deus. Então cuidado, que o inimigo tenta te distrair com coisas boas. E tem muitos crentes caindo na armadilha. Não é só porque a pessoa consegue falar palavras difíceis, não é só porque ela é cativante, palavras bonitas. Eu vejo, e eu creio que vocês também, pessoas na internet falando coisas boas, palavras que vão te alimentar o seu ego, mas palavras que alimentam o seu ego, mas te afastam de Deus. Quando nós entramos no texto e andamos com Paulo e Silas, e você escuta aquela mulher gritando, você pensa, meu Deus, eu estou fazendo a coisa certa. Mas não se distraia. E nós vamos ver aqui, qual é a arma contra a distração. A arma contra a distração é o discernimento. Saber, discernir o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Vocês estão vendo como
como não tem como, a gente tem que estar alinhado com o Espírito Santo. Porque são coisas boas, eu não estou falando de algo aqui que é nítido, claro que era errado. Não, eram coisas boas. Mas essas coisas boas não estavam vindo de Deus. Estava vindo de um espírito maligno, para tirar o foco dos homens de Deus. O que tem tirado o seu foco? Sabe quando você faz algo e fala assim, mas isso aqui não é errado. Mas você sabe que está atrapalhando o seu convívio com Deus, a sua caminhada com Deus, o seu dia a dia com Deus. Porque aquilo que parece que é bom e você faz, é bom, não é errado, mas fez com que você parasse na intimidade com Deus. Você já não ora como você orava mais, você não estuda a palavra como estudava mais, você já não vem na igreja com tanta frequência como vinha antes. Porque o inimigo está conseguindo te distrair. E ao ponto que a gente fica confortável, o inimigo bate palma. Você está certo, você não está fazendo nada de errado. Mas você sabe que você está longe de Deus. Discernimento. Vamos lá. Foi a arma que Paulo usou. Ele identificou que aqueles elogios vinham da parte de Satanás, para que aqueles homens de Deus não atrapalhassem as obras do inimigo, pois Satanás estava usando aquela jovem e enganando aquelas pessoas. Aí eu escrevi uma frase aqui, quando um crente que tem discernimento chega a um lugar onde o inimigo quer trazer discórdia, suas artimanhas são desvendadas. Sabe, quando a gente tem discernimento, você entra num ambiente e você vê todo mundo sorrindo, você vê tá tudo legal. Aí vem aquele sentimento assim, tem alguma coisa errada. Sabe quando você conversa com uma pessoa, você tudo bem que ela falou isso, mas tem alguma coisa errada aí. Paulo identificou que aqueles elogios não vinham da parte de Deus. E Paulo identificou também que não vindo da parte de Deus, aquela jovem precisava ser liberta. É interessante que a palavra de Deus, ela vai nos trazendo uma responsabilidade que muitas vezes a gente não entendia antes que a gente deveria ter. E não entenda isso, as palavras que vocês ouvem aqui dos pastores, não entenda essas palavras como peso na sua vida. Não. Pelo contrário, é para que nós não sejamos enganados pelo inimigo. Como disse domingo passado, você vai estar seguro em Deus. E quando você pede a Deus e treina, e você consegue em um momento da sua vida ter discernimento das coisas que são de Deus e que não são de Deus, você erra menos. Porque é claro que não adianta ser boa e vir do inimigo. Todo remédio não é feito para curar algo. Então logo é um remédio bom para curar. Mas se você tomar um remédio que você não precisa, não vai fazer mal para você? O remédio é bom porque cura as doenças, mas não é bom para todos. Tem que saber qual é a dosagem certa, tem que saber qual é o remédio certo para cada doença. Então nós temos que ter discernimento. Então Satanás não desiste. Veja que é interessante aqui que Paulo identifica
Paulo expulsa aquele demônio sai daquela menina, ela fica agora liberta. Então Satanás, ele não desiste, vendo que não teve êxito quanto à distração, ele partiu para outra estratégia mais agressiva. Aí nós chegamos no segundo ponto. Ok, Paulo identificou que o inimigo estava tentando distrair ele. Aí ele expulsa aquele demônio. Está tudo bem. Só que o inimigo, ele não ficou satisfeito. Porque talvez Paulo, eles pudessem expulsar e continuar a caminhada deles, embora. Só que o inimigo não queria desistir. Agora o inimigo ia usar a arma da humilhação. O inimigo, Satanás, ele não tem qualidade nenhuma. Se ele pudesse ter uma qualidade, é da persistência. Porque ele não vai desistir de tirar você dos caminhos do Senhor. Que o que blinda você é a presença do Espírito Santo. É a intimidade e a convivência com a palavra de Deus. Isso vai te blindar. Então agora Satanás, não satisfeito, porque ele não teve êxito em distrair aqueles homens, eles vão tentar minar eles através da humilhação. Não, agora vamos humilhar eles. No versículo 22 vai dizer: levantou-se a multidão. Aqueles homens conseguiram inflamar a multidão, falando para a multidão: agora está vendo? Agora vocês não vão saber mais o futuro de vocês, porque acabou, não tem mais quem adivinhe. Inflamando a multidão, unida contra eles, aqueles magistrados que são os pretores, rasgaram-lhe as vestes de Paulo e Silas, deixaram eles nus, e mandaram açoitá-los com varas. Ele apenas pregou a palavra, apenas libertou uma jovem. Agora eles estavam nus, apanhando em praça pública. Então o inimigo falou assim: agora vamos humilhá-los, e eles vão desistir. Você já foi humilhado alguma vez? Você já ouviu coisas que você não deveria ouvir e teve que ficar calado? Não é fácil. Não é fácil ser humilhado. Quantas situações você já passou que se sentiu humilhado? Por algo que aconteceu praticamente sem nenhum motivo. E você estava ali, naquele lugar, na frente de pessoas, sendo humilhado por algo que você não devia passar. E o inimigo está sorrindo, dizendo: agora eu acabo com ela. Agora eu acabo com ele. Que ele vai se sentir humilhado, ele não vai ter forças para reagir. Aí ele vai falar que não vale a pena, que Deus o abandonou, que a minha vida é assim mesmo. Eu sempre fui humilhado, vou continuar sendo humilhado. Lembrando que eles estavam nus, apanhando em praça pública, por libertar uma menina. Qual é a arma contra a humilhação? É estar conectado com a palavra de Deus. Quando nós entendemos que na nossa vida, quem faz a justiça por nós é Deus, você vai doer a humilhação, vai doer, porque nós somos seres humanos. Você vai chorar, mas em algum momento o Senhor vai te honrar.
Porque quando uma pessoa afronta um servo, uma serva de Deus, não está afrontando ele, está afrontando a Deus. Está afrontando a Deus. E Deus vai agir a seu favor. Então, Paulo e Silas agora, Satanás fala assim: vamos humilhar eles, que agora a gente tira toda a força deles. Está conectado com a palavra de Deus. Salmos 25, do verso 1 ao verso 3, diz assim: a ti, Senhor, nós estamos falando aqui, eles foram humilhados, agora nós temos as armas. Distração, nós tivemos a arma. Humilhação, agora nós temos a arma. Vai para a palavra, meu irmão. Vai para a palavra, minha irmã. O Senhor vai dar o consolo e o conforto que você precisa. Salmo 25, verso 1 vai dizer: a ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Fala com Deus, entrega para Ele. Nenhum dos que esperam em ti, olha aqui, gente, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Então aqueles que te perseguem, sofrerão, não porque você vai falar algo, ou vai atacar ou agir, não, porque Deus fará justiça. Deus fará justiça. E ele continua no verso 20, agora no verso 20: guarda a minha vida e livra-me. Palavra, vai na palavra. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Vamos voltar para domingo passado? Eu me escondo na fenda da rocha, onde o Senhor me guarda. Aleluia, aleluia. Nenhuma humilhação que você passou até hoje, ficará sem resposta. Ficará sem resposta. Porque o Senhor, o nosso Deus, age em seu favor. Creia nisso. Você não está sozinho, você não está sozinha. Não está. Paulo e Silas, eles entenderam que eles não estavam sozinhos. Eles sabiam em quem eles confiavam. Aleluia. Aí o inimigo desiste? Não. Ele continua. Terceiro ponto. O inimigo, ele tenta nos prender para tirar as forças e a esperança. Distração, foi para a humilhação, e agora estão presos, acorrentados num tronco. Para uns, seria o fim, esquecidos na prisão. Então o inimigo, ele tenta nos prender para chegar à nossa força. Presos com correntes, você não pode andar, você não pode levantar. Preso, você não tem direito de fala. A ação do inimigo sobre as nossas vidas é para isso. É para isso. Então vamos lá. No versículo 24 diz: esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prenderam os pés no tronco. A prisão de Paulo e Silas é um exemplo de que, mesmo estando firmes com Deus, não estamos livres da tribulação.
Ah, pastor, que má notícia que você me deu. Lamento, mas é assim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque nós venceremos o inimigo. Maior do que aquele que está em nós, do que aquele que age aí no mundo contra as nossas vidas. É importante que você entenda que, mesmo no meio de tantas adversidades, o nosso Deus, Ele não perdeu o controle. Ele continua agindo sobre as nossas vidas. Não é só porque Paulo e Silas estavam presos, amarrados com correntes no tronco, que Deus tinha esquecido deles. É que Deus queria trabalhar no impossível. Eu não sei o que você está passando. Talvez seja algo que está machucando o seu coração. E você não vê saída. Porque o inimigo, assim como Paulo e Silas, conseguiu levar você para a prisão e você não vê meio de sair. Mas é nesse momento, onde a gente não vê saída, que o Senhor vem com um milagre. Porque o Deus que eu sirvo e você serve, Ele trabalha no impossível. Eu não sei o que é impossível para você agora, mas para Deus, nesse momento, é só Ele liberar uma palavra, e tudo está feito, tudo está resolvido, em nome de Jesus, assim nós cremos. Paulo e Silas, eles sabiam bem disso, pois eles não perderam a esperança. Tem um louvor que fala, né, sobre essa passagem. É um louvor bem de fogo mesmo, né? Ali como se Paulo e Silas estivessem dialogando, e Silas fala: não tem mais jeito. Fala, não, tem jeito sim. Não tem mais, não, tem sim. Quer ver como tem jeito? Vamos lá, começa a adorar aí. Paulo e Silas, nus, todo quebrados, preso por correntes, eles levantam a voz dele. O inimigo pode te prender, o inimigo pode arrancar a sua língua, mas ele não pode matar o seu espírito. Ele não arranca de você a adoração, o clamor. Porque Ana, quando orava no templo, as forças dela se esgotaram, que nem saía mais voz dela. Mas o Senhor estava ouvindo a sua oração. Deus estava olhando para a aflição de Paulo e Silas. E agora eles estavam acorrentados naquela situação, orando e louvando ao Senhor, adorando o nome do Senhor. A palavra diz, não diz assim, de repente uma canção que ele estava assim, cantando e dizendo assim: Senhor, o Senhor está vendo a nossa aflição, Senhor, nós somos humilhados, Senhor, tentaram nos matar, Senhor, estamos aqui agora. Não, a adoração, ele estava dizendo: o Senhor é grande, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor pode todas as coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. O poder da adoração, o poder da oração. Aleluia. E a palavra diz que à meia-noite, por volta da meia-noite, houve um terremoto. A oração de um justo abala estruturas. A oração, a adoração do coração contrito faz Deus se levantar do trono e inclinar os seus ouvidos para ouvir o seu clamor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Tu és santo, Senhor, aleluia. Oração, adoração na hora da dificuldade, na hora da humilhação, na hora que você se sente preso. Mesmo que não saia nada da sua boca, mas demonstre para Deus que você confia nele. Deus sabe, Ele que te conhece.
Ele sabe o que você pensa, ele contempla os seus movimentos, ele sabe. Olhe somente para Deus. Paulo e Silas não queriam saber quem foi que prendeu eles, que não queria saber. Só uma coisa que eles queriam naquele momento: adorar a Deus. E saber que mesmo na prisão e mesmo na dificuldade, não faltaria louvor na boca deles. Não faltaria adoração e nem oração. Ou nós aprendemos com a palavra de Deus, ou nós continuamos a viver nas mesmas guerras, nas mesmas lutas. Paulo e Silas usaram as armas mais poderosas que o cristão tem. Oração e adoração são as armas mais poderosas. E você pode fazer isso, você pode usá-las a qualquer momento. Não existe regras, não existe dia, não existe hora, não existe momento. É a todo momento. Tem que ter adoração e oração da sua boca. Aleluia, aleluia. E uma coisa interessante, que eu gosto que a pastora sempre fala: tenha um depósito, um estoque. Não espere Satanás tentar tirar a sua distração, te humilhar, te prender, para você começar a adorar e orar. Está tudo bem? Ore, adore. Está mais ou menos? Ore, adore. Está tudo ruim? Ore e adore. Que esse terremoto vai acontecer na sua vida. As pessoas não vão entender. Não vão entender. Já estou encerrando aqui, tá? A palavra. Entenda que tudo que envolve a vida do verdadeiro cristão tem um propósito da parte de Deus. Tudo que envolve a vida do cristão tem propósito de Deus. Veja bem, aqui comigo, o propósito de Deus na vida de Paulo e Silas qual era? Alcançaram aquela mulher, a Lídia, que deu abrigo para eles. Ela e sua casa, todos foram salvos e batizados. Qual o propósito na vida de Paulo e Silas, que eles passaram por tudo aquilo? Uma jovem precisava ser liberta. Que eu creio também, que depois que aquela jovem foi liberta, quando ela chegou em casa, eu creio que toda a sua família também foi liberta, porque conheceram a Jesus. Qual o propósito de tudo isso que Paulo e Silas passou? Na prisão, todos aqueles homens, a palavra diz que todos aqueles homens que estavam presos ouviram, todos aqueles presos ouviram o testemunho de Paulo e Silas. Mas esses homens, espera aí, não estou entendendo. Olha como esses caras chegaram aqui. E eles estão cantando, eles estão adorando, eles estão orando. E depois, Juscelino, o pessoal fica tudo falando, olha, porta automática. Não, naquela época já tinha porta automática, Deus já criou. Elas abriram todas. Não precisa nem de controle remoto, abre sozinho. Só uma palavra de Deus. Estão entendendo o que Deus pode fazer na sua vida? Que é um propósito. Uma família salva, uma menina liberta. Aqueles homens que estavam na cadeia. Quantos daqueles homens, pastor Wagner, que depois entregaram sua vida ao Senhor Jesus? Pelo testemunho daqueles homens. E não acaba por aí, aquele carcereiro ficou com medo, iria tirar a própria vida.
O propósito de Deus era salvar também aquele homem e toda a sua casa. Talvez o que você está passando, Deus está te fortalecendo, porque vidas verão o seu testemunho e muitas se achegarão a Deus por causa da sua vida. Entenda o momento que você passa. Entenda o momento que você passa. Entenda qual é o propósito de Deus. Mas tem uma coisa. A igreja não estava calada. A igreja estava em oração. Cada um de nós aqui temos a responsabilidade de orar pelas pessoas que estão ao seu lado, na frente, atrás. Você lembra da igreja na sua oração? Você lembra de orar por cada membro da igreja? Senhor, visita os membros da minha igreja, Senhor. Ora. Cobre o pastor e a pastora, os pastores de oração. Nós carecemos de oração também. Nós precisamos da oração de vocês, porque só assim nós nos mantemos em pé. Então faça como Paulo e Silas. Não olhe as circunstâncias. Não. Tem um louvor, né? Não olhe as circunstâncias. Não. Eu não conheço o resto da letra, senão. Mas veja o que Deus quer fazer na sua vida. E depois de tudo isso que Paulo e Silas passaram, lá para frente, não tiveram vida boa não, tá? Mas Deus continuou honrando a vida deles. O Senhor vai te honrar. Eu falei isso domingo passado, no Dia das Mulheres, né? Foi liberado uma palavra para as mulheres. Deus mostrou claramente que Deus estava honrando muitas mulheres aqui. Continue orando. Não desista. Continue clamando. Não desista. Esse Deus que nós pregamos, nós não pregamos outro Deus. Nós pregamos esse Deus da Bíblia. E esse Deus, Ele vai fazer. Ele vai cumprir, Ele vai completar a obra sobre a sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. Coloque a sua mão no coração. Peça ao Senhor agora, clame a Ele. Coloque aquilo que muitas vezes traz distração para você. Coloca uma situação que tem humilhado você, ou algo que tem prendido você. Faça como Paulo e Silas, ore. Adore o Senhor, adore o Senhor. Adore o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Faça a sua oração. Paulo e Silas, eles não pediram para ninguém orar por eles, não. Eles falaram, nós estamos no meio da luta, no meio da batalha, nós que vamos orar. Nós que vamos orar. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Senhor, sabemos que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Que teu Espírito Santo venha sobre nós, Senhor Deus, e tire de nós, Senhor, toda a distração, Senhor. Tire de nós toda a humilhação, Senhor. Que as correntes sejam quebradas, Senhor Deus. E outras pessoas, aleluia, Senhor. Em tantas coisas eu procurei. Tu és santo, Senhor. E outro lugar, aleluia, 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 Senhor. E outras pessoas, Tu és santo, Senhor. Em tantas coisas. Visita coração, Senhor Deus. Visita a mente, Senhor Deus. Abençoa o teu filho, a tua filha, Senhor Deus, nesse domingo, Pai. Que possamos entender, Senhor Deus, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Que possamos continuar nos seus caminhos, Senhor. Aleluia. Teu rio de vida aqui. Aleluia.
pode ficar em pé no seu lugar? Sinto fluir. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Você vai sair daqui dessa manhã e você vai ter a certeza que nessa semana o Senhor vai guerrear por você. Você vai fazer a sua parte, você vai adorar, você vai louvar. Que não falte na sua vida essa semana adoração e louvor, oração e louvor, oração.